Fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Rods Tezerote. O meu nome é Victor e no vídeo de hoje eu vou, como você já viu no título, né? Eu vou te mostrar 4 classes aí para quem está iniciando no World of Warcraft. Eu separei elas não necessariamente porque elas são as mais fortes, tá? Tem o maior DPS, o melhor tanque, o melhor healer, não necessariamente por essas características aí, mas pela praticidade, sobrevivência, comodidade de jogar o jogo em si, né? E pelos 17 anos aí de experiência que eu já tenho jogando World of Warcraft, então eu elenquei essas 4 aí, tá? Eu tô olhando minha cola, tá? Então vai ser já, ó, druida, caçador, bruxo e o paladino também, que são essas que eu considero para você, tá? Bom, antes de a gente começar oficialmente, deixa seu joinha, se inscreve no canal, comenta aí qual que você acha mais fácil para você jogar e também no link da descrição tem umas coisas bem legais aí, beleza? Bora começar. A partir do momento que você criou você criou, fez o seu login aí no jogo, né? Você vai precisar criar o personagem, senão você não consegue jogar. Então você vai abrir essa tela aqui, vai aparecer 1 milhão de opções de combinações para você fazer. Você tem tipo o tipo de corpo, um mais parrudo, um menos parrudo. Você tem o humano, o anão, e a fundo turno aqui você tem orc, morto-vivo, tauren. Você tem muitas raças. Isso daqui são raças, tá? Isso, cada um desses daqui que tá na vertical são as raças. O que tá na horizontal são as classes. Aí sim, vai guerreiro, caçador, mago, ladino, sacerdote, etc, etc. Então você vai ter que combinar uma delas, você vai ter que criar o seu nome aí, e aí sim você vai começar a jogar tudo que tem aí de conteúdo do jogo, tá? Vamos começar então pela primeira que eu vou escolher e, obviamente, eu vou dar os motivos por que eu acho ela tão interessante. Bom, vamos pro primeiro char aqui, né? Pro primeiro personagem, que eu acho esse o melhor que tem. Mas, cara, o melhor no World of Warcraft nem não é o melhor para mim, não vai ser o melhor para você, né? O que vai ser melhor para mim não vai ser o melhor para você e não vai ser melhor para outra pessoa. Isso vai muito do que como você consegue jogar com esse personagem. Mas enfim, para mim o mais fácil de todos que eu acho é o druida, tá? O druida por quê? Se você olhar o druida, ele vai ter 4 especializações. Então você pode jogar de equilíbrio, que é um DPS de longo alcance. Você pode jogar de feral, que é um DPS corpo a corpo. Você pode jogar de guardião, que é um tanque. E você pode jogar de restauração, que é a cura, o famoso healer, né? Então você pode escolher qualquer uma dessas classes, dessas especializações aqui. E aí você vai montar a sua build aqui e tal, etc. E beleza. Guardião, para mim, eu acho a mais fácil, mais prática, mais melhor de tudo para você upar. Por quê? Porque você tá de tanque, então você aguenta muito mais porrada do que um DPS aí comum, tipo um mage, que toma bastante porrada. Segundo, você tem várias opções para você se relar, né? Você tem aqui, ó, regeneração frenética, que cura porcentagem de vida. Você pode endurecer a sua arma, a sua casca aí, reduzindo os danos. Esse daqui também reduz dano. Esse daqui, a recrescimento, toda hora ele vai procando para você, né? Ele vai aparecendo para você castar sem. Quer dizer, você não, além de não castar, você usa essa habilidade estando na forma de urso, né? Por exemplo, se ela não tiver castando, não tiver procada, assim como ela está normal agora, se eu clicar aqui, ele vai castar e eu saio da forma de urso. Aí eu tenho que voltar para a forma de urso. Então, se você estiver na forma de urso lutando, ela vai aparecer lá um negocinho verde aqui, aí você pode usar essa magia sem ter tantos problemas. Outra coisa que eu acho muito legal de druida é que se você está farmando coisas aí pelo mapa, fazendo quests, qualquer coisa que você esteja fazendo, você não precisa pegar, montar numa montaria, perder esse tempo, ó, montar numa montaria e ir voando. Você pode estar andando aqui, você já clica para entrar na sua forma de voo e ela já vai voar. Outra coisa muito legal é que, enquanto eu vou falando, vou achar um laguinho aqui. Se você for pegar plantas, né? Plantas, itens de jogo, itens de missões. Você precisa ir num lugar pegar 5 saquinhos de alguma coisa que está lá no chão.
você pode fazer isso voando, né? Os itens de jogo você pode fazer voando, sem que o NPC te ataque, né? Sempre pega no maior range aí que você consegue. E plantas você não consegue fazer voando em si, né? Mas se você tiver na forma de voo, tipo essa daqui, esse char eu acho que não é. Vamos ver, esse char não é. Mas se você tiver na forma de voo entre si, é só você chegar do lado da planta, você clicar, você não vai ser transformado na sua forma de humano aí, sua forma natural, né? Você vem, pega a planta e já sai voando também, às vezes diminui a chance de um inimigo vir te bater, etc. Mas você pode até falar, mas tem montaria que faz isso. Se você tiver os pontos aí do seu talento, você pode também fazer isso. Sim, você pode fazer isso, exatamente. Só que aí você precisa pegar 50 pontos de talento, 40 pontos, desculpa, 40 ou 50, eu não lembro agora. 40 ou 50 pontos de talentos naquela árvore lá, para você pegar planta ou minério sem precisar desmontar. Então você tem um longo caminho aí, sendo que se você não tiver, né, você já pode pegar plantas, somente plantas em minério você desmonta normal. Somente plantas desde o nível 1 aí, você já pode pegar, não voando, mas na sua forma, né, porque voando é só a partir do 10. Outra coisa legal do druida ele tem a sua forma de peixe, né? Porque tem raça que você vai pegar um peixe-boi, aqui é um outro bicho, cada uma tem o seu formato, mas tem a sua forma de peixe. Uma que você nada mais rápido do que se você tiver na sua forma natural aí, ó, você vai nadar devagar. Aqui você vai nadar mais rápido, e além do que um detalhe que eu esqueci de falar, é que aqui na sua forma natural, como outros personagens também, você tem um fôlego, né? Então essa barrinha vai caindo. Quando essa barra chegar aqui, você vai morrer. E aí, se você tá com a sua forma de nado, você não vai morrer, nunca. Só se algum bicho vier te atacar, aí sim, né? E outra coisa, ó, se você sair da água, você entrou na água, foi pra forma de coisa. Apertou o espaço para subir, foi para voar, ele já transforma automaticamente. Então você não precisa ir numa borda aí, sair de qualquer coisa para você conseguir levantar voo de novo. Então, ó, basicamente vai ser todas essas vantagens aí que eu acho do druida, né? Eu falei muito do tanque, né, para você upar o tanque, porque você upando como tanque, você consegue, sei lá, tem uma missão que você precisa matar 10 bichos. Ao invés de você ir pegando bicho por bicho, um por um, de tanque você pode ir upando, pegando 5 bichos de uma vez. Às vezes, dependendo se você tiver um level mais para cima, que você tem mais defensivos e tal, você agora consegue pegar os 10 de uma vez só, né? Então, essa é uma vantagem de upar como tá aí tanque em geral, né? De upar, você consegue muito mais matar muito mais mobs de uma vez. Uma coisa também, eu separei o Paladino Tanque, mas eu prefiro, aí é uma questão muito pessoal, eu preferi o Druida porque eu achei que o DPS dele é muito maior. Eu não fiz testes, mas a percepção que eu tenho jogando como Druida Tanque e a percepção que eu tenho jogando como DP, como Paladino Tanque, é que o DPS do Druida Tanque ele é muito maior do que o Paladino, né? Eu demoro muito mais tempo para matar um bicho como Pala do que como druida. Bom, é isso. Vamos para o segundo mob, não, para a segunda classe aqui, que vai ser o Hunter, beleza? O segundo char, né, personagem aí que eu acho mais fácil para você upar, para você jogar, para quem está começando, é o Hunter. Por que o Hunter? Porque ele já foi o meu char personagem da expansão do LK. Eu gostava muito, depois eu não gostei. Como a Blizzard trocou, antes era mana, agora é esqueci o nome disso daqui. Vamos ver se eu lembro aqui. Que ele gasta concentração. É concentração agora, né? Desde o Cataclismo já é concentração. Eu não gostei, eu não consegui me adaptar. Eu achava o Hunter muito melhor antigamente, mas enfim, isso não convém aqui, né? Mas enfim, o Hunter, você pode invocar um pet, né, no Hunter. Então, se você precisar matar um mob aí, que ele é um elite, que ele é um pouco mais forte, ou fazer uma delve aí, né, que
que hoje nós temos as delvas que dá para você se equipar sem estar em grandes grupos, né? Ou sem estar em grupo nenhum, você pode se equipar apenas por delva. Você pode pegar um pet tank, que normalmente vai ser um urso, vai ser um caranguejo, se eu não me engano, ele é tanque. Vai ter alguns pet tanks, deve ter listas aí de pet tank na internet, tá? Não vou entrar muito a fundo. Mas ele vai ter o taunt, né? Ele vai ter o Rosnar aí, que ele pega ameaça para ele. Além do que, o tanque ainda, tudo bem, ele pega ameaça para você, para ele e tal, e aí ele aguenta bastante porrada, né? Ele tem algumas coisas que ele vai aumentar a armadura, que ele vai se proteger, etc. Ele vai aumentar a porrada dele. A tartaruga também é muito boa para isso, que ela tem um negócio que ela forma um casco em cima do casco dela, e aí ela consegue tomar menos dano ainda, e aí consegue durar mais assim. Alguns do urso, se eu não me engano, ele vai ter muito mais vida do que uma tartaruga e tal. Cada pet vai ter uma diferença, né? Mas normalmente os pet tanks são muito bons para você fazer esses conteúdos solos. Além disso, caso você perca o seu agro aí, né? Você pode dar o MD, né? Que era Misdirection, né? Eu chamava Misdirection. Como é que é em português? Eu não lembro. Em português é o. Cadê ele? Aqui, ó, redirecionar. Então você vai selecionar o seu pet aí. É que aqui eu tô com um macro, né? Deixa eu colocar aqui ele como foco. Então eu vou dar MD e todo o bicho que eu for dar dano vai ser fraquinho. Mas o bicho que eu for dar dano, ele vai direcionar direto pro seu pet. Então toda vez aí que você perder seu agro, né, a cada 30 segundos, não toda vez, você pode ir dando MD no pet para esse agro ficar cada vez mais forte, etc. E você não perder o seu pet, quer dizer, não perder esse agro e o bicho vir te atacar, que daí pode ser um grande problema. Que o Hunter ele não tem tantas defensivas assim como qualquer Char Tank aí, né? Mas ele tem bastantes coisas aí. Ele tem, ó, reduz dano, ele tem outra de exaltação aqui, que você se cura, mas mesmo assim é tudo a cada 1 minuto e meio, então você não tem tanta chance para ficar muito tempo tomando porrada, né? Então vale a pena você ter também um Hunter aí, ter não, né? Upar um Hunter para ver se você consegue jogar com ele, tá? Agora bora pro próximo aí. Bora lá, acorda aí. Terceiro char que eu acho mais fácil para você jogar também se você está iniciando, o Warlock. Por que o Warlock? O Warlock, como o Hunter tinha também, né? Ou tem, na verdade, né? O Warlock ele também tem seu pet tank. Né? No caso aqui não vão ser as feras, mas sim vai ser um demônio, né? Então ele vai ter aqui, ó, ele vai ter esse Void aqui, ó, bonitão, que é o emissário do caos, né? Em português, mas o Void aqui, fortão, etc. Ele tem bastante vida e tal. E é o mesmo esquema do pet de Hunter. Ele vai ter o seu agro, aqui ó, presença ameaçadora. Então você vai jogar primeiro pro bicho lá, ele vai agrar o bicho e ele agra uns também que estão junto, ele não agra apenas um. Então você pode ir batendo e os outros não vão te dar porrada. Não funciona da melhor mil maravilhas, mas ele funciona tipo 90% dos casos. Ele funciona muito bem. Eu faço todo o conteúdo solo com esse Airlock aqui, que não tá nem do 267, tá muito longe de ser top em alguma coisa. E, cara, não tenho problema nenhum. Agra bastante bicho, não tem problema. Além do que, você tem algumas coisas aqui na sua build de talento que vai ajudar isso a ele não morrer também, né? Então você tem aqui, ó, a cura realizada pelo Drenar Vida, né? Ele cura diretamente o seu demônio principal, que é o demônio que está summonado na hora, com 400% de eficácia. Então você vai ter algumas coisas aqui, ó, Drenar Vida, vai canalizar mais rápido e restaurar pontos de vida 100% mais rápido. Tem um aqui, ó, aumenta, não, esse daqui é do Espiral da Morte. Tinha algum outro. Reduz de receber acerto crítico, toda vez grana, reduz em 8%. Isso daqui, ó. O Drenar Vida cura mais 200% de dano causado e conserva o sorbo de alma equivalente a 10% do dano causado. Então você vai ter algumas coisas que vai te proteger, né? Você vai conseguir se relar aí. Além disso, né? Obviamente, você tem aqui, ó, esse determinação interminável,
Só que o recarga dela a cada 30 segundos, a cada 3 minutos. Então você tem que usar com muita sabedoria durante uma luta aí. Mas ele vai reduzir em 40% aí o dano e imunidade, a silence e alguma outra coisa que você receber, tá? Então você vai ter esse como terceira opção, o Warlock aqui, que é uma opção. Além do que, obviamente, né, o Warlock, eu prefiro, né? Aí é uma coisa muito de gosto, eu gosto de demonologia, e é uma classe que dá muita porrada. Então, além de você ter um tanque aí te auxiliando para você upar, para você fazer DG, para você fazer raid, para você fazer qualquer coisa, você vai conseguir matar os bichos de uma forma muito mais rápida, porque ele é um DPS muito forte, o Warlock, tá? Além do que, obviamente, você tem aqui, ó, se você quiser, se você estiver já muito forte, não precisar mais de um tanque que você mata meio rápido, você pode usar o outro aqui, esqueci o nome, é o Guarda-Vil, que ele vai ser simplesmente DPS, ele vai matar muito rápido também os bichos. Então é uma outra vantagem de você ter o Warlock, tá? E agora bora pro último, e aí depois eu dou meu veredito final. Bora pro próximo. E agora, como último personagem, eu tinha falado também do Paladino, né? O Paladino, mesma coisa que o Druida, assim, você upando como tanque, ele tem bastante defensiva, você não vai tomar tanta porrada, você tem muitas formas aqui, ó. O Paladino ele é muito bom porque, ó, acho que 3 vezes que você usar aqui o seu poder sagrado, você vai poder usar aqui a palavra de glória. Então você já pode deixar num atalho meio fácil aí, porque você vai usar direto ele. Você tem aqui o clarão de luz, né, para você ir se relando sempre. No caso que eu tô como nossa senhora, até esqueci essa classe aqui. Lá do Battle for Azeroth, eu esqueci o nome. Você tem uma regenerada também de vida, que vai te ajudar. E você tem aqui, ó, o impor das mãos aqui, né? Que você vai curar 100% dos seus danos. Além do que você vai ter outras magias para você ficar imune, etc, né? Essa daqui, mas aí acho que em combate, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo com o Paladino. Ele tava do meu char que eu gosto, mas eu mudei pro Druida há pouco tempo. Então, ele vai ser um char muito bom também para você que tá começando a upar, porque ele é fácil de jogar com ele, né? Poucas teclas aqui, basicamente, né, você vai usar só meio que isso de tecla, umas 8, 9 aí. Relaxa, isso não é muito. Tá? Isso é pouco até. Demais assim, você vai usar essas 5, essa daqui, o resto também vai usar. Você vai usar umas 8 aí, beleza. Vai acabar usando. Mas ele é muito bom também, né? E ele tem aqui, ó, coisas que vão reduzir seu dano. Aqui ele dá mais poder sagrado, então você consegue se relar com muito mais facilidade. Reduz o seu dano também a 3 minutos. Então ele também é um char muito bom. Foi o que eu falei, eu prefiro o Druida, porque o Druida, aparentemente, ele tá dando um DPS maior, então eu prefiro usar ele, tá? Bom, meu veredito agora final para você que está começando no World of Warcraft, você que está upando o seu primeiro char e está com aquela dúvida cruel que tem muita coisa para você fazer. Calma, calma, não precisa se afobar assim. Curte o jogo, curte a experiência do jogo, que isso é a coisa mais legal, tá? Se você quer um DPS, vá com o bruxo, vá com o Warlock. É o que eu mais gosto hoje em dia, o DPS que eu mais gosto. Então você já aprende o Void aí, acho que no nível 10 você já aprende o Void, e aí ele já pode começar a tancar para você tudo que você precisa durante o conteúdo do jogo. Então usa ele. Além de ele ter ele dá bastante porrada, né? E a build de demonologia aí você vai usar 4 botões aí, você vai usar muito pouco. Então vale a pena para você que está começando, não tem tanta habilidade com as mãos, com o dedo. Eu uso o mouse, eu uso o atalho, o que eu faço? É muita coisa. Então vai no Warlock que é bem fácil. Você vai conseguir se adaptar. E aí, conforme o tempo você vai se adaptando ao jogo, você vai conseguir criar qualquer personagem, porque você vai entender a
a lógica do jogo e não apenas daquele personagem, né? Esse é o mais importante de World of Warcraft. O outro vai upar de druida tanque. O druida tanque ele tem poucas opções não, ele tem poucas teclas para você usar, são acho que umas 8 aí, 4, 5 batendo, umas 3, 4, umas 4 para você se relar, tem umas 8, 9 aí, mas elas são muito fáceis de usar. Você vai precisar talvez colocar um atalho aí, né, teclas de atalho, preciso fazer disso um vídeo de teclas de atalho. Você pode usar o mouse também. Eu uso até hoje o mouse e não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, cara. Não gosto muito das teclas de atalho, mas vale a pena também usar o mouse, não tem problema nenhum, tá? Então, o Druida para mim ficaria como segundo, porque ele é muito bom e ele tem todas as vantagens que eu falei no começo do vídeo. Não que os outros dois sejam ruins, né? Tanto o Caçador, tanto o Pala, não que eles sejam ruins, mas aí é questão de gosto. Aí o World of Warcraft é puramente gosto. Eu posso falar para você, ó, o melhor DPS do jogo é o, sei lá, é o Mage. Eu tô inventando aqui, nem é, viu? Pode até ser, mas não sei se é. Hoje em dia eu não sei qual que tá o mais forte que tem para dar DPS. E varia de muita coisa, né? Mas enfim, posso falar que aí você vai lá e não gosta. Então o que adianta você jogar com um que tem o melhor DPS do mundo, mas você não gosta? Você prefere jogar com outro que tem um DPS um pouco menor, mas você se familiarizou com aquela classe, você se sentiu mais confortável com aquela classe. Então não vai muito por isso, qual que é o mais forte, qual que é o melhor do mundo para jogar, até porque você não vai ser o melhor do mundo, né? Vai ser muito raro você ser o melhor do mundo. Convenhamos. Então, vai pela classe que te faz mais feliz e você consegue jogar com mais sentido, beleza? Bom, no mais é isso. Deixa seu comentário aqui. Qual classe você escolheu pela primeira vez? Se você joga bastante tempo também, qual foi sua primeira classe no World of Warcraft? Se você ficou mudando, se você usa a mesma classe até hoje, né? Se você gosta de todas as. Teve mudança pra caramba, hein? Do LK, mesmo do Vanilla pra cá, teve mudanças absurdas em todos os personagens. Então, deixa seu comentário aí e vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Deixa seu joinha, se inscreve no canal aí, que é muito importante. E também dá uma olhada nos links da descrição aí, que tem umas coisas bem legais pra você, beleza? Valeu por ter assistido aí, valeu.